Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos bater um papo sobre o capítulo 14 do livro de 2 Samuel. Está aí na sua Bíblia. Eu espero que você esteja acompanhando, onde quer que esteja, nessa última semana aí do mês de dezembro. Que Deus continue nos ensinando nesses dias finais desse ano de 2019. E hoje nós vamos aprender aqui com a atitude de Joabe. Joabe teve uma atitude que não foi boa, gente. Olha só, entre tantas boas, né, que teve o comandante de Davi, algumas foram complicadas e ruins, viu? E a intenção era boa. Interessante que a intenção era boa. Cuidado, né, com as boas intenções, mas atitudes erradas que não têm o direcionamento de Deus. Veja só o que aconteceu. Absalão então se vingou do irmão, matou Aminon. E aí começa, né, o desastre relacionado à morte, porque já houve o desastre terrível que foi o estupro dentro da própria família, e aí depois vem a morte. Foi a segunda morte dentro da casa de Davi, dos filhos de Davi. Lembra que ele lançou uma sentença sobre si mesmo? Na hora que Natan estava conversando com ele a respeito do pecado que ele fez, ele disse: Nossa, esse homem rico, né? Que Natan usa a figura de linguagem como se fosse um homem rico, que era ele mesmo, que tirou a única ovelhinha do pobre, que esse recebesse, né? Indenizasse 4 vezes mais, que era a lei naquela época, não é? O homem pobre. E diz aqui, né, a Bíblia e o complemento, os comentários do livro Escolhidos, que ele recebeu aquela sentença que ele buscou sobre ele mesmo, que ele determinou sobre ele mesmo, viu? Diz que 4 filhos morreram na sua família. Então, o primeiro foi a criança, lembra lá que morreu da relação de adultério com Batseba. Agora, o segundo filho é o Aminon. Ele disse que foi triste para toda a família, para todos os irmãos, e vem mais mortes pela frente. 4 mortes ocorreram, assim como ele pronunciou a sentença diante de Natã. E olha só, veja que Joabe viu que o rei estava triste. Diz que Absalão fugiu, né, depois de ter matado o irmão, ficou por 3 anos longe. E aí Davi já estava com saudade do filho, né? Passou o luto do outro filho de Aminon, e o que ficou vivo, que era Absalão. Davi, aquela coisa de pai, de mãe, né? E tipo, nossa, tá errado, mas é meu filho. Não é? Esse sentimento brotou no coração de Davi. Joabe conhecia o seu rei e percebeu que ele estava triste por causa da distância de Absalão. E olha, eu vou te dizer uma coisa: tem distância que é boa de não ser tirada. Veja só, ele colocou uma mulher, né, para chegar em Davi e falar que aconteceu um fato e tal, etc. E diz que nós teremos que morrer um dia. E eu achei interessante o argumento dessa mulher, que era tudo estratégia de Joabe para ver se Davi aceitava trazer Absalão de volta para acabar com a tristeza do coração de Davi. E ela usou um argumento, instruída por Joabe, que é um texto mais fora de contexto. Interessante isso, viu? Ela fala assim: um dia nós vamos ter que morrer, né? E é mesmo, todos nós que estamos aqui ouvindo adolescente, né? Eu acredito na volta de Jesus, como relata a Bíblia, que muitos estarão vivos quando ele voltar, mas muitos morrerão antes de ele vir. Então, se nossa geração, eu acredito que vem nessa geração, não vai demorar, a gente vê os sinais da Bíblia acontecendo, ocorrendo, né, no nosso dia a dia, debaixo dos nossos olhos. Mas olha só, ela diz que um dia teremos que morrer. Pode ser que eu e você não esteja vivo quando Jesus voltar, né? E morramos. E ela falou uma verdade: a vida passa, gente, e passa rápido e passa logo, e a gente fica se matando, né? Se quebrando, se odiando, tudo, com uma vida tão curtinha, tão passageira, sabe? E aí você vê, não é? Que ela usa esse argumento: nossa vida passa rápido, todos vamos morrer, não é? E aí ela vê nessa frase a resposta de Davi, que aceita então,
depois de esclarecido, né, ele pergunta a perspicácia de Davi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É Joabe que está por trás disso? Acho interessante as observações, né? Como que os reis eram perspicazes no olhar, no ouvir, no perceber. Deus dava essas instruções. E ela disse, sim, de fato, não me puna por isso, foi Joabe mesmo e tal, etc. Resultado, Davi aceita trazer Absalão de volta, mas não diante da presença dele, então ele ficou 2 anos ali, mas ficou afastado. Né? E veja isso, diz aqui na página 400, deixa eu pular, que eu estou folheando, 460, que se Joabe não tivesse se dedicado para beneficiar Absalão, a rebelião, que nós vamos acompanhar mais para frente, jamais teria acontecido. Se Joabe não tivesse intermediado a situação, né? Veja que essa mulher foi com o argumento certo, né, da brevidade da nossa vida, mas para o filho errado. Era bom manter distância, sim, de Absalão. Se Joabe não tivesse aproximado Absalão de volta de Davi, a rebelião terrível que aconteceu lá na frente não teria acontecido, gente. Por isso que tem pessoas, tem situações que é melhor estarem longe mesmo, não próximas. E aí a gente às vezes fica com uma dó errada, uma compaixão errada, não é divina, hein? Foi errada a atitude de Joabe, e aí lá na frente ele mesmo fala, eu fiz isso, eu que causei isso, então agora eu vou consertar o meu erro. E conserta de um jeito também errado. Então veja só, hoje é só um alerta para ficarmos atentos, não é? Quanto, às vezes, a distância que Deus quer que tenhamos de pessoas malignas e que a gente fica com dó. Veja que Deus chegou para Samuel e falou, até quando você vai ter dó de Saul? Cuidado, amizades, né? Deus vive alertando a gente e até dentro da família, hein? Era pai e filho, mas filho que não escolheu o Deus do seu pai. Que Deus possa nos dar orientações, abrir os olhos, o coração, para saber como diz Salomão em Provérbios, há tempo de se aproximar e tempo de afastar. Que Deus então nos faça ver, não é? Quem são essas pessoas que devemos estar próximas ou que devemos estar distantes, mesmo dentro de casa. Já pensou? Uma dica, um alerta de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Pede conselho que ele vai saber dizer. Preste atenção que vale a pena seguir as orientações de quem sabe por trás, não é? Como as coisas acontecem, como as coisas caminham. E amanhã nós vamos acompanhar um pouquinho mais dessas tramas por trás, porque Deus que vê os corações, ele sabe exatamente as intenções da aproximação de algumas pessoas. Absalão se aproximou não é porque amava o pai, tinha algo no coração, guardava um rancor, não é? Daquela justiça que o pai não fez em relação ao seu irmão e tinha muita ambição também por trás. Vamos então acompanhar mais lições que Deus tem, cuidados, orientações dele para a nossa vida. Não se esqueça de dar um pulinho no canal do YouTube e dar um curtidinho lá, um joinha, para compartilhar mais do amor de Deus para outras pessoas. E não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.